Fala galera, beleza? Tô abrindo a live aqui pelo meu Instagram. Daniel tava tendo problema no dele. Então, bem-vindo, chama a galera, chama os amigos, junta todo mundo. Vamos esperar o Daniel, vamos ver se vai dar certo, se não vai. Fala minha gente, bem-vindo, bem-vindo. Vem chamando o pessoal. Hoje a live é uma live compartilhada com meu amigo Daniel. Ele tá tendo problemas no Instagram dele. Tá todo mundo me ouvindo, vocês estão me vendo, galera que tá chegando, que tá me vendo. Fala assim, Felipe, eu tô te vendo. Bem-vindo, bem-vindo. Tô esperando o Daniel, tá? Pra quem tá chegando, quem tá aqui. Hoje a live é do Daniel, mas o Instagram dele não tá colaborando com a gente. Então ele pediu pra eu iniciar a live no meu Instagram pra chamar ele, pra ele vir carcar em cima da gente falando sobre o controle de finanças em meio ao caos. Só esperar o Daniel chegar. Deixa eu ver se eu consigo mandar um convite pra ele através daqui. Show de bola. Todo mundo me ouvindo, todo mundo me vendo. Mandei pro Daniel, não sei se o Daniel tá me vendo lá, não sei o que tá acontecendo com o Daniel. Mas faz o seguinte, vai chamando o pessoal, solta o aviãozinho de papel, a gaviotinha, chama os seus amigos, porque se o Daniel não conseguir entrar, eu vou dar sequência, eu vou tocar, porque eu preparei o material para vocês, eu preparei o que eu preciso falar sobre essa questão de controle financeiro em meio ao caos. Hoje tem uma corrida, não corrida na rua, tá? Deu uma corrida antes de começar a live com ele. Gravei um áudio muito especial para quem ainda não viu, tá lá no meu podcast, falando sobre a questão do cadastro, se o cadastro é obrigatório, se o cadastro não é obrigatório, como é que funciona o cadastro, o que realmente tem dentro desse cadastro, quais as informações que estão lá dentro. Enfim, preparei um material muito especial, gravei um áudio muito especial para quem tiver interesse, quem realmente perceber aqui, ó. Mestre Jacobo, seja bem-vindo. Então, vou esperar mais um minutinho. Se o Daniel não chegar, eu começo falando sobre o controle financeiro no caos, tá? Pra gente não perder o embate, não perder o embalo. O pessoal tá chegando, o pessoal tá vindo. Então, para honrar vocês que vieram do Daniel, vocês que estão entrando aqui do meu, vou tocar o bate-papo aqui, eu e vocês, né? Vou pensar que vocês participem. Então diz aí, vocês estão conseguindo me ver? Estão conseguindo me ouvir? Tá travando? A minha câmera tá boa? Hoje eu trouxe meu limpa-câmera, tá? Se tiver ruim e tiver embaçado, me avisa que eu limpo a minha câmera. Deu ruim pro Daniel. Obrigado, Cíntia. Ah, Daniel entrou, já estava preocupado com ele, deve ter reiniciado o celular. Oi, Cláudia, prazer falar contigo. Seja bem-vinda. Já chamei o Daniel para ele assumir o posto dele, que ele é o moderador hoje. Ele que comanda as picapes da nossa reunião. Pronto! Tá sentado do lado do Wi-Fi hoje? Cara, não tô não, cara, mas eu achei estranho. Sabe o que estava acontecendo? Quando eu fiz a postagem, né, para fazer o convite, marcar o seu nome, os stories não foram carregados, entendeu? Eles não foram carregados, então quando eu fui abrir a live, ele travou, sacou? Então eu fiz uma chamada pra galera, assim, pelo menos de uns 7 stories, e aí logo em seguida eu já iniciei a live. Quando eu iniciei, ele tava segurando, não tava deixando iniciar a live. Puta merda, vou ter que reiniciar o celular. Mas, pô, faz parte, cara, faz parte aí. E é bom que pra cá agora. Mas tá bom, pô. Tá bom que de ambos aqui a gente vai estar se comunicando aqui, isso que é o mais importante. Tá? Então assumem que a casa é tua. Eu só estou fornecendo o Instagram. Manda ver. Não, beleza. Bem, pessoal, boa noite. Ó, Felipe, fixa aí para mim, por favor. Controle suas finanças em tempos de caos. Controle suas finanças em tempos de caos. Ó, filho. Beleza.
Boa noite, pessoal. Daniel Cordeiro aqui com vocês. Estou aproveitando aqui o Instagram do Felipe Share. Tá? Me dá um feedback durante a minha fala se o áudio estiver bom, ruim, né? Pode estar muito abafado ou muito alto. Eu vou controlando aqui o tom da minha voz aqui também com vocês. A gente vai começar uma live aqui muito bacana com o Felipe. E o Felipe, nem falei isso para ele, nem preparei, mas o conteúdo vai ser bem denso e prático. E de preferência sem formalidade, tá? Porque é uma conversa que a gente precisa direcionar tanto para o profissional como para o profissional que administra a empresa, né? Eu profissional, eu que de fato administra a empresa. E aí quando se fala em controle... Então, a gente vai tanto falar para o profissional como para a empresa. Então é interessante que diante dessa conversa, vocês tomem nota, né, diante das perguntas, das curiosidades que eu vou estar levantando aqui, tá? E vale a pena vocês também compartilharem as dúvidas de vocês, beleza? E aí a temática de hoje, eu pedi o Felipe para fixar, né, é o seguinte: controle suas finanças em tempo de caos. Eu já venho realizando algumas lives aí, pelo menos segunda, quartas e sextas, convidando alguns experts no assunto, né, entregar conteúdos técnicos, né, de habilidades técnicas. Eu acredito que não seja o momento, porque eu entendo que o profissional hoje ele precisa amolar o machado e entender quais são as deficiências e, por outro lado, tendo o reconhecimento das deficiências, do que fazer, tá? Então, é interessante a gente estar trocando essa ideia também e não simplesmente estar aí se lamentando com o caos, o desafio, a corona crise, né? Mas é interessante que nesse momento vocês vão aí aprendendo, tendo proximidade com profissionais que possuem expertise e a gente pode aí nesse período de compartilhar um pouquinho do tempo, né, com esses profissionais. Legal? Bem, vamos dar a palavra aí para o moço aí, né? O moço Felipe Share. Felipe Share, fala para mim aí quem é você, boa noite. Para quem está presente, Felipe também, boa noite. Diz aí para mim, cara, quem é você, cara? Cara, antes de mais nada, eu quero contar uma notícia que ninguém sabe. Opa. Eu sou Felipe Share. Eu sou fisioterapeuta, tá, gente? A minha Ótimo! É fisioterapia. Minha formação de base, a minha formação que eu tive foi fisioterapia. E a minha pós-graduação, que não é bem uma pós-graduação, após a faculdade eu fiz um MBA em gestão estratégica na saúde. Chegou nesse momento, eu percebi que não existia mercado para o fisioterapeuta dentro dos hospitais na parte de gestão. Tomei a decisão de abrir um estúdio e a partir daí foi quando eu comecei realmente a entender melhor como funcionava todo um processo de gestão administrativa dentro da empresa, em todas as etapas, desde a finanças até a relação com o cliente. Então, quem sou eu? Eu sou uma pessoa hoje que está dentro do mercado, trabalhando principalmente nas últimas 2 semanas e meia, fortemente para orientar as pessoas da importância de entender que profissional ou empresarial, a gente precisa lidar com processos igual uma empresa grande. Agora, quando a gente olha para o processo, não tem grande ou pequeno. É processo, precisa estar estabilizado para que as coisas funcionem e deem certo dentro da empresa. Legal. Esse sou eu, para quem não me conhecia ainda. Legal. Então, Felipe, vamos começar aí o nosso bate-papo de maneira informal, né? Como vocês já viram aí, o tema de hoje, controle suas finanças em tempo de caos. Vocês já ouviram, né, o caos e tendo os seus significados, e por esse motivo eu vou estreitar essa conversa relacionada ao caos, mas trazer a conversa principal no que diz respeito ao controle financeiro, controle das suas finanças. Felipe, antes de mais nada, o que é controle financeiro? Qual é a importância do controle financeiro? O que é controle financeiro? Cara, o que é o controle financeiro? O controle financeiro é você entender exatamente de onde o seu dinheiro está vindo e para onde ele está indo. É você ter clareza do quanto você tem na mão e o quanto para onde você está direcionando esse dinheiro. Se você está guardando, se não está guardando. É fazer previsibilidade de caixa. É analisar onde dá para investir, onde não dá para investir. É conhecer os gaps que a empresa pode apresentar ao longo do caminho, aonde estão as torneiras abertas, né? Aonde está escapando. Então, o controle financeiro é isso. É você olhar para esse cenário, conhecer esse panorama e entender aonde eu consigo mexer para ter uma melhor estabilidade no processo do dinheiro dentro da empresa. Legal. E diante dessa síntese que você trouxe na relação do controle financeiro, qual é a importância do autoconhecimento, né? Aí falando de autoconhecimento profissional,
né, pessoal, profissional como pessoa, né, e o profissional como empresa. Qual é a importância desse controle financeiro hoje, pensando no autoconhecimento? Boa pergunta. Boa não, excelente pergunta. Na verdade, Tânia, eu acredito que nesse momento as pessoas estão começando a entender que o grande problema que existiam na carreira e na empresa não tem nada a ver com o Covid. O caos dentro do mercado ele já existe muito antes do que o coronavírus. Então, o que as pessoas estão começando a perceber de uma forma bem dolorosa, que é aquela velha pragmática, né? Ou você aprende no amor ou você aprende na dor. As pessoas começam a entender na dor, na pele, que a falta de processos na gestão do dinheiro deles, tanto na profissional quanto na empresarial, já existia há muito tempo e agora só ficou evidente. Porque até então as pessoas iam tapando buraco, né? Vendiam o almoço para pagar o jantar, exatamente, trocava arroz pela farinha, eles conseguiam trocar. Como agora não tem essa opção de troca, porque o futuro passou a ser uma incerteza muito grande das pessoas, eu acredito que olhar para esse processo financeiro, olhar para o dinheiro agora com clareza e principalmente com projeção é de extrema importância para que as pessoas consigam passar a arrebentação, então eu nem chamo mais de caos, eu chamo de passar essa arrebentação de turbulências que nós estamos com receio de cobrar e o cliente está com receio de gastar, é chegar a um denominador comum para, quando passar, né, passar a onda, quando tudo isso passar, as pessoas consigam se estabilizar e seguir em frente. Legal, legal. Antes da gente começar essa live, né, como eu falei para você, e foi um dos motivos do meu Instagram travar, e aí eu gostaria que vocês ficassem atentos a isso, tá? Né, para quem está se familiarizando aí com lives, né, entregando conteúdo, né, são dois pontos importantes que vale a pena vocês analisarem, né? São dois pontos importantes que vale a pena vocês analisarem. Primeiro, quando vocês realizarem os stories, muito cuidado de sair da página do story para você não perder os seus stories. E outro que foi uma falha que aconteceu comigo, qual foi? Eu fiz a chamada, né? Eu fiz a chamada através dos stories e depois, logo imediatamente, eu já queria começar a live. E aí, o que aconteceu? Por que travou? Porque eu marquei o Felipe no convite para que ele fosse notificado e para que a audiência dele visse também o convite da live. Então, quando eu entrei na chamada de live, não estava permitindo a chamada para o Felipe, porque ainda estava processando o nome dele, né? E aí, por que eu estou te falando isso, né? E aí, até aproveitando para a galera chegar aqui. Você falou dessa importância do controle financeiro, e aí dentro dessa conversa dos stories que eu disponibilizei, eu sinalizei dois pontos importantes quando eu fiz esse convite. Eu percebi, e venho percebendo, que provavelmente você deve estar sentindo isso também, diante de conversas que você mantém com o seu grupo de consultoria, e eu percebo isso quando eu acompanho alguns profissionais, existem duas situações fundamentais hoje, nesse período do caos, do Covid. Não é um contexto que a gente vai conversar hoje sobre o Covid, mas é o que está chamando muita atenção. Falta de controle emocional ou desequilíbrio emocional, né? É um ponto crucial que está chamando muita atenção, né? Medo, insegurança, angústia, né? Também do profissional. E segundo, por falta de um caixa emergencial ou uma fonte aí de reserva, ou alguma coisa que consiga suprir pelo menos um mês, 2 meses, eu percebo que existe também uma falta também de controle financeiro. Ou seja, eu não me precavi de forma emergencial, né? Eu acredito que tenha sido claro isso para você quando eu fiz a chamada lá nos meus stories. Bem, desequilíbrio emocional, está muito nítido, porque além dos pacientes sofrerem, existem muitos profissionais, né, da saúde hoje sofrendo, né, porque não sabe se vão retornar à ativa e se vão ter os clientes, os pacientes, e até mesmo vão retornar à ativa no campo de batalha para poder atender, não sabem como começar, porque vão estar tão fragilizados, né? Então o emocional vai estar mexido. Segundo, financeiro, porque eu não sei quando é que eu vou voltar a trabalhar. E aí? Até quando eu vou conseguir manter o dinheiro? Até quando eu vou conseguir fazer as minhas negociações, né? E controlar alguns custos, tá? E aí são pontos que eu até gostaria até que você compartilhasse também, Felipe.
Você vem percebendo isso também? A relação do emocional com o controle? O que você vem percebendo hoje dentro do seu acompanhamento aí de consultoria? Cara, você pediu para a gente não tocar muito no assunto do Covid. Mas não precisa falar Covid, não precisa falar Covid. Mas a grande prova do desequilíbrio emocional, eu acredito que foi ontem. Ontem teve a convocação do cadastro do Ministério da Saúde, acredito que todo mundo está acompanhando a gente aqui da saúde. O cadastro é obrigatório, a convocação não. E assim, o sistema está super... Não aguentou, o servidor não deu conta, mas eu consegui fazer as aulas, eu consegui assistir os vídeos. E antes de assistir os vídeos, eu fiz um áudio para o grupo lá da Organiza Sua Empresa. Eu falei assim, gente, respira, calma. O que eles estão falando é, eles vão capacitar os profissionais para como se precaver, como se proteger. Lava a mão, bota a luva, bota a máscara, qual é a hora para colocar os equipamentos. E isso pode ser muito benéfico para o nosso para quem precisar fazer o atendimento em casa não tiver jeito, explicar para ele, assim, olha, eu fiz um curso de capacitação oferecido pelo Ministério da Saúde que me orientou que tem que ser assim e assim assado. Mas ontem foi um rebuliço tão grande que teve até conselho querendo processar o governo. Então, essa é a prova, literalmente, da falta de controle emocional. Exatamente. Do seu xará, né? O bullying do Daniel, que a emoção vem à frente da razão. Então, antes mesmo das pessoas olharem o que era, assistir o vídeo, que assim, é um vídeo de 1 hora, se juntar os 3 vídeos dá 1 hora, assistir o material, já estavam condenando, já estavam criticando. Não, exatamente. Calma. Não é nada disso. Para quem conseguir fazer, vai ver que não tem nada disso. Chega até, para quem é da área da saúde, chega a ser um material não desmerecendo, tá? Se tiver alguém do Ministério da Saúde me ouvindo, não é desmerecendo. Mas para quem era da saúde, é uma informação tão básica, tão trivial, que quem estudou, aí entra outro ponto, né? Para quem estudou, para quem se preparou, é uma informação que a gente já sabe. Quais são as variações dos sinais vitais que podem acometer uma pneumonia, que já não vírus, que o primeiro quadro que vai ter. Então, quer dizer, as pessoas não precisam se desesperar, mas elas se desesperam. E na hora que elas se desesperam, elas perdem a razão, elas perdem o foco. Aí entra até uma questão que eu conversei com o Hudson semana passada, aqui na live também, que a gente comentou sobre a questão do conflito. Que hoje as pessoas estão muito... A raiva está muito presente, o incômodo está muito presente. Então, como o emocional está muito ativo, qualquer coisinha, bum, estoura e é motivo de confusão. Exatamente. Então, na hora que não tem um controle sobre essas situações que acabam sendo... exatamente. Vida, como diz uma paciente minha diz, né, são os peanuts da vida. Cara, quando eu vou para a parte financeira, que não está organizada, é um pandemônio. Aí começam os desesperos. Porque existem empresas, existem profissionais que estão numa situação confortável, que estão conseguindo fazer para o digital, estão conseguindo manter os atendimentos, conseguem, inclusive, até ir à casa do paciente para manter. Exatamente. Em contrapartida, os que não estão conseguindo, eles ficam ali procrastinando, né, que é aquela palavra que a gente sempre usa, ficam ali procrastinando, ficam patinando, ficam na espera de um milagre, né? Parafraseando o filme, né? Ficam ali sentados e assim, não, vai melhorar, vai melhorar. E a grande verdade é, se a gente não centralizar, uma das coisas que eu falo muito nas lives e nos áudios é, eu preciso ter clareza. A situação já acontece, a dificuldade financeira ela existe. Não dá para eu ligar para o Banco Central e falar assim, banco, imprime aí uma lote de nota de R$100, manda aqui para minha casa para cobrir minha conta. Eu preciso encontrar uma alternativa para fazer a entrada de caixa para cobrir a saída. Então, é o que eu falo, a gente faz parte do processo da economia. Então, a gente precisa estar com o emocional controlado, a gente precisa estar com o nosso racional presente, passa do emocional, vai lá para o racional, para ir para ação. E se der errado, Felipe, o emocional vai gritar, mas não é minha internet. Traz de volta para o eixo, traz de volta para o foco. Olha o Covid aí, olha o Covid aí. Falou do Covid, cara. Ó, olha só, eu vou só te interromper, cara. Eu tô vendo algumas postagens, tanto do blog, conteúdo que eu estou disponibilizando também, cara, que até quando você prepara conteúdo também para fazer edições, você recebe uma notificação quando você vai utilizar a palavra Covid, coronavírus. Então a gente tem que substituir essa palavra de Covid, né, coronavírus, para que a live não trave. Sacou? Cara, e tem outro detalhe. Eu ontem... é impressionante. As pessoas não acreditam, tá? Eu não sei se existe a teoria da conspiração, mas uma coisa é clara. Esse microfone que tem por aqui, ele capta tudo que a gente fala.
Exatamente. Eu estava gravando vários áudios falando sobre o Ministério da Saúde. Terminei de gravar o áudio, entrei no meu Instagram para ver como é que estava ali a frequência, olhar as métricas do Instagram. Aí eu estava no Stories, passei o Stories. Primeiro Stories que apareceu, Ministério da Saúde. Eu não vou falar como mas exatamente, mas é exatamente isso que eu estou te falando, eu não estou de sacanagem não, tá? Eu não estou falando sério. Então, assim, até mesmo em determinadas postagens, para quem está assistindo aqui, tá? Assim, é um boom internacional, assim. Existem palavras que vocês hoje vão utilizar com conexão da internet ou até mesmo na escrita, que o próprio algoritmo das redes sociais, né, Facebook, Instagram, principalmente, ele vai ou diminuir o seu alcance ou vai te derrubar, sacou? Então, por isso que eu falei, eu tome cuidado com a palavra Covid, porque, assim, apesar de estar, assim, transmitindo uma conexão com a galera, cara, isso vai interferir, isso está interferindo, sacou? Volta aí, cara, volta aí. Então, não utilize o termo coronavírus nem Covid para não travar. Beleza, vai lá. Então, a gente vai chamar de Voldemort. Pronto, resolvemos o problema. Para quem acompanhou Harry Potter, vamos chamar de Voldemort. Snake, não vai ter mais, não vai ser mais um da saúde, a família. Pronto, a gente resolve o problema. Não temos mais trabalho, que ninguém pensou nisso. Legal. Diga lá. E aí o controle financeiro também, né? Sim. E o controle financeiro. Então, o que acontece? Quando a pessoa ela perde o controle emocional nessa situação, o controle financeiro vai junto. Não tem como. O dinheiro, ele vem com várias vertentes, né? Existe a gente vem com uma memória embutida, aquela velha história, né? Dinheiro é sujo, dinheiro não presta, só quem tem dinheiro é quem rouba. E nesse momento em que a gente entra numa escassez do dinheiro, muitas das vezes na nossa vida, o nosso emocional ele reage e fala assim, não, cara, o dinheiro é sujo. O dinheiro não traz felicidade, você não pode ter dinheiro. E mesmo que a gente... não, mas eu fiz coaching, eu fiz hipnose, eu fiz um monte de coisa. Lá no fundo, se a gente não conseguiu realmente fazer a substituição dessa informação, o emocional... Exatamente. Pancada na cara. Exatamente. Então, se estava descontrolado, perde totalmente a linha. Ele realmente vai, escorre, e você fica assim, meu Deus do céu, não tem como, meus pacientes não querem vir, eu não tenho que atender, ninguém quer comer em casa. E aí entra um ponto bem legal, assim, falando sobre isso, né? Que é o fato de você entregar aquilo que você fala, só que na prática você não faz aquilo. Ou seja, você realmente não consegue arrumar a sua própria cama. Você ensina como arrumar a própria cama, só que você, na prática, você não consegue fazer isso. Eu tenho uma porrada de formações, tenho vários cursos. Cara, mas o quanto de formações que você tem hoje de autoconhecimento que são aplicáveis para você? Ou seja, são formações que você realmente aplica na prática com você mesmo. Então, assim, isso é fato hoje. Quando eu coloquei hoje nos meus stories, eu falei exatamente sobre esses pontos. Tá? Então, falando do aspecto do controle emocional ou do desequilíbrio emocional, está muito nítido isso, tanto para o profissional como para o paciente. O segundo ponto, o desequilíbrio, né, financeiro, e por esse motivo que é a temática da nossa live de hoje. Cara, você que está assistindo essa live, compartilha essa live, tá? Aproveita esse tempo, compartilha essa live. Legal? Felipe, como fazer um bom controle financeiro, seja ele pessoal ou da empresa? Agora eu estou aprofundando um pouquinho, tá? Quem está assistindo, anote, tá? Porque o Felipe é um profissional que ele acompanha inúmeros profissionais da área de saúde, e depois ele vai fazer um jabazinho aí falando sobre a área dele, o que ele está fazendo, acompanhando esses profissionais, mas como fazer um bom controle financeiro pessoal e um controle da empresa? Bom, vamos lá. Antes de eu entrar nessa pergunta, eu vou só complementar o que você falou na outra. Você citou sobre essa questão do currículo, das formações, e é tão louco essa parte do emocional, que vários profissionais que sabem que eu sou fisioterapeuta vêm conversar comigo, mas Felipe, como é que eu vou atendendo online? E eu falo assim, cara, você fez as mesmas formações que eu fiz, você fez os mesmos cursos que eu fiz. Quantos cursos você conhece? E ali no rodapé do curso, fala assim, ó, autotratamento. Exatamente. Quando você não consegue tocar no paciente, agora é a hora de você pegar essa técnica, aplicar no seu paciente na distância que você está. Então, a parte emocional é tão grande que o cara não consegue nem concatenar o que ele já sabe para aplicar. Ele fica tão desnorteado que ele começa a questionar, não, eu só consigo atender se eu tocar. Eu só consigo atender se eu tocar. Se eu Exatamente. Tocar, Exatamente, cara.
Então, dando sequência à sua pergunta de como é que eu começo a organizar, primeiro passo que eu faço em todas as minhas consultorias com todos os meus clientes, por incrível que pareça, até o pessoal fica meio desnorteado, primeiro eu trabalho a parte emocional. Primeiro eu vou no bate-papo, eu vou conversando, para eles começarem a entender que dinheiro não é sujo e eu não preciso ter uma formação em economia para conseguir gerenciar a minha vida. E o que eu Sim, falo para todo mundo a forma que eu gerencio a minha vida, a forma que eu gerencio as minhas contas, é a mesma forma que eu gerencio as contas da empresa. Eu uso o exato. mesmo sistema, o mesmo aplicativo, o mesmo tudo. Mas o primeiro passo que as pessoas precisam entender na hora de fazer a organização, o controle do dinheiro, pega o caderninho e anota tudo que você tem na cabeça que você vai gastar. E do outro lado você vai anotar tudo que você tem como fonte de receita. Mas, Felipe, por que você está voltando para o caderninho? Porque antes de eu pensar em comprar um sistema, comprar um aplicativo, entrar no Excel ou qualquer coisa do gênero, eu preciso ter clareza da onde estão indo as minhas finanças, Exato. da onde está vindo e para onde está indo o meu dinheiro. Então, o primeiro passo fundamental que o cara precisa ter é entender quais são os custos que ele tem, quais são as despesas que ele vai gerar durante o caminho e quais são as fontes de receita. Aí, quando a gente fala sobre os custos, mais uma vez, tá? Pessoal e empresa seguem o mesmo caminho, aí entra naquela divisão do que vai ser fixo e do que é variável. Variável. Mas o primeiro passo é clareza da onde meu dinheiro está indo e da onde meu dinheiro está vindo. Exato. Esse é fundamental e é básico. As pessoas às vezes não conseguem perceber esse pequeno detalhe. É o óbvio que a gente ignora, né? Como o Jacob Patrick fala, né? É óbvio que a gente acaba ignorando. Então, o primeiro passo Exatamente. é esse. E o seguinte também, tá? Quando se fala em dinheiro, não o apego ao dinheiro também, mas sim para onde o seu dinheiro está indo, seja ele de forma fixa ou variável. Daqui a pouco o Felipe vai falar sobre isso, o que são custos fixos e variáveis, tá? A gente vai falar sobre isso na próxima pergunta. Mas é interessante que nessa fase, quando você vai controlar no caderninho, né, de fato você precisa ser é, é, ser doutrinado, ou seja, ser condicionado para que isso realmente aconteça, né? E tudo vai ser um treino. Se você não tem o hábito de fazer isso, então toda vez que você for investir em alguma coisa, pagar algum custo que você tenha que pegar o dinheiro ou o cartão, você vai ter lá o seu caderninho e anotar de fato, sacou? Tem que ter o caderninho igual aqueles coroas, né, que fazem isso, né? Tem um caderninho no bolso, né? O cara vai lá, tira a caneta exatamente, anota. Porque com o tempo você já fica no automático. Por que eu estou falando que com o tempo você fica no automático? Bem, o Felipe propôs aí a utilização do caderninho. Mas ele não usa caderninho. Esse cara aí não usa caderninho. É o cara da planilha, tá? E por esse motivo eu vou entrar nesse tópico da planilha, mas é interessante que vocês fiquem atentos quais são os pontos que valem a pena vocês colocarem ou no caderninho ou na planilha. Tá? Ele já falou onde anotar, mas assim, Felipe, caso a pessoa utilize o caderno ou a pessoa utilize a planilha, o que realmente ela tem que anotar nesse controle, seja pessoal ou o controle da empresa? Quais são os pontos importantes que ela realmente precisa levar em consideração para que ela tenha consciência e clareza nesse controle? Tudo. Beleza. Tem que anotar cada centavo. Mas é assim, você falou da questão de cara, eu acho que na minha vida eu nunca usei caderninho. Uhum. Eu já fui direto para a planilha do Excel desde 2007. Eu uso Excel para fazer controle financeiro, acho que é isso. Mas uma das coisas que eu cheguei a fazer em determinado momento da minha vida era utilizar o bloco de notas do celular para anotar aquilo que eu gastava na rua. Então eu chegava Sim. em casa, transferia para o Excel. Mas antes da gente entrar nessa pergunta do que eu preciso, que eu não posso deixar de colocar, é primordial a gente citar o Duke nesse momento. Duke, não. O Charlie, esqueci o sobrenome dele, o poder do hábito. Porque o que acontece? As pessoas têm esse confronto muito forte. E eu falo para as pessoas, quando eu entro nessa parte da consultoria, eu falo assim, cara, o poder do hábito é o seguinte, você tem uma dor braba que é perder dinheiro. Ninguém gosta de perder dinheiro, ninguém gosta de dinheiro, mas perder o dinheiro é pior ainda. Então a sua dor é perder o dinheiro. O que eu posso fazer para mudar isso? Então muda esse gatilho de, cara, se eu não controlar, eu vou perder dinheiro, vou perder mais do que eu estou perdendo. E como eu gosto de captar as pessoas, eu faço, você está deixando dinheiro na mesa, se você não Sim. quer mais deixar dinheiro na mesa, você tem que mudar o seu hábito. E o primeiro passo para mudar o hábito é
anota no caderno, transfere para o sistema. E aí é um ponto, só um minutinho, cara, e é um ponto que até que o Luciano falou aqui, o Luciano Honório, tá? Ele falou até um ponto interessante. O Felipe, ele utiliza a planilha desde 2007, mas isso não significa que você precisa utilizar a planilha, né? É interessante que pelo menos você tenha, de fato, o caderninho. Seja um caderno próprio seu, do seu controle. Tem um nome, tem uma capinha que ali você realmente vai anotar. Se você é um profissional que você sai na rua para poder atender seus pacientes, ou até mesmo no consultório, utilizando pasta ou mochila, tenha dentro da sua pasta um caderninho. Encapa esse caderninho e bota ali, controle financeiro. Dentro do caderninho, você sabe que ali você vai colocar os pontos importantes, ou tudo, como o Felipe acabou de mencionar, pessoal e financeiro. A partir do momento que você construir um hábito, né, gerar um hábito nesse controle, né? Aí, se você se sentir familiarizado e ir para a planilha, você vai para a planilha. Mas não importa se você vai para a planilha ou para o caderninho. Você precisa controlar. Isso é fato. Tá? Isso é fato. Tá? Não é controlar quando você vai tirar o seu extrato. Né? E sim, de fato, você controlar o que você colocou ali no extrato, mas também, principalmente, no caderninho. Continue, Felipe. Desculpa, cara. Não, é fundamental a sua colocação. É assim, por que eu falei do caderninho? O caderninho ele não me traz análise de dados. Tá? Uma das coisas que eu não sei se você vai me fazer essa pergunta mais para frente, mas a importância do controle financeiro não é bem o que eu estou anotando, mas sim a análise de dados que eu consigo gerar a partir daquilo que eu estou anotando. Mas no primeiro momento, eu preciso quebrar o paradigma de que, cara, eu não vou controlar, eu não tenho essa competência de usar Excel. Eu não tenho a competência de usar um aplicativo. Hoje eu não uso mais Excel. Desde outubro eu uso um aplicativo, que ele é pago, e eu uso ele porque ele já compila muitos dados, né? Ele já me facilita no que eu tenho que analisar. Mas ele não vai chegar lá. Eu fiz várias planilhas para gerar esse cenário. Então, respondendo a sua pergunta do que eu preciso controlar, eu diria que são várias etapas. Tá? Eu vou colocar todo mundo agora como empresa, inclusive o profissional. Então, nesse momento, a primeira coisa que eu, enquanto profissional empresa, preciso compreender é o que eu gasto para trabalhar e o que eu gasto para viver. E eu preciso fazer essa separação. Independente se eu ganho 1.000, 2.000, 3.000, 20 mil reais, eu preciso ter muito claro quais são os gastos que eu tenho para trabalhar e quais são os gastos que eu tenho para viver. Por que eu estou fazendo essa separação? Porque a gente precisa ter clareza agora que eu sou profissional autônomo. Eu tenho a empresa de consultoria, mas como fisioterapeuta eu sou autônomo. Porque eu não quis abrir uma empresa para prestar o serviço de fisioterapia. Aí tem várias outras histórias embutidas, um dia a gente conta. Mas o que acontece? Como profissional autônomo, eu sempre tratei o meu dinheiro igual uma empresa. Então, para minha casa, para minhas contas, eu tinha meio que um prolabore dentro da minha autonomia, que é o dinheiro que eu ia gastar com o meu cartão de crédito, com a minha alimentação, com a minha saída com a minha esposa, com a saída com os meus filhos. Então, dentro lá, vamos botar, de 10 mil, 5 mil é meu prolabore, então 5 mil é o que eu tenho para gastar dentro de casa. Os outros 5 mil é para investir na minha profissão. Então, eu vou investir. Tá, só para pegar um gancho aí, quem está ouvindo a palavra prolabore, pode ser uma palavra nova para quem está acompanhando aqui agora. Então, ele se colocando como empresa, ele se pagava. Ele era o próprio funcionário da empresa dele. Ou seja, o Felipe, empresa, ele se pagava. Então, ele tinha um prolabore X, que isso ele pode falar mais para frente numa próxima oportunidade, como gerar esse prolabore, mas ele separava o que era pessoal, né, que ele chamava de prolabore, onde ele se pagava, né? Digamos que ele seja uma clínica Felipe e ele paga o fisioterapeuta Felipe, tá? Não sei se deu para ficar claro aí para quem está acompanhando. Então ele se pagava como funcionário, por exemplo, dessa empresa. Então isso é o prolabore, tá? O que acontece muito na prática é que existem profissionais que, independente se eles ganham 2 mil, que foi o que ele mencionou, ou 10 mil, eles misturam tudo ao mesmo tempo. E aí o camarada quer fazer um curso, uma formação, uma capacitação, ou de fato deseja investir o dinheiro em alguma coisa, ou fazer um caixa emergencial, ele não tem. Porque ele mistura tudo. Legal. Ficou claro aí. Legal, isso mesmo. Então agora ficou claro em relação a isso. O que você pontuou, tá? Por que eu faço a divisão? Dentro do Brasil,
a gente tem um livrozinho chamado CLT. Dentro desse livrinho tem um artigo lá que fala que todo brasileiro, trabalhador no território nacional, ele é obrigado a pagar o INSS. Eu, enquanto funcionário de alguém, pago 11%. Eu, enquanto autônomo, pago 20%. Se eu, como autônomo, eu me coloco como empresa, a função de pagar o INSS é da minha empresa. Não Exato. é mais minha. Então, quer dizer, o meu dinheiro para tomar conta da minha casa está separado. E a Sim. empresa está ali para pagar o INSS, pagar o Carnê-Leão, pagar meu combustível Exato. para trabalhar, porque se eu estou usando o carro para trabalhar, o combustível sai da empresa. O almoço, que eu vou ter, eu sou autônomo, estou trabalhando na rua. Então, o autônomo é função da empresa, porque é o ticket de alimentação, é o ticket de transporte, é o ticket de alimentação. Tudo faz parte do dinheiro da empresa. Então, Exatamente. eu sempre lidei com essa separação para eu compreender que, cara, a empresa está se pagando, vou continuar com o fisioterapeuta, está tocando. Amor, vamos controlar, aquela viagem não vai dar, porque em casa eu não tenho reserva. Isso. Porque o que eu vi acontecendo, cara, ficou claro. Eu não tenho tanto deixa eu esperar ele voltar, né? Mas o que eu percebi nos últimos 10 anos de profissão é que diversas vezes eu vi profissionais que gastavam todo o dinheiro dentro de casa e às vezes não tinha dinheiro para ir trabalhar. Cara, viu? A internet é dele. Voltou! Eu nem falei nada. É a sua internet, hein? O que eu pontuei foi, ó, o fato do cara gastava tudo dentro de casa, ele não tinha noção. Aqui entra a questão da noção. Lembra, o controle financeiro ele traz a clareza do que acontece dentro da minha casa e dentro da minha empresa. Olha o emocional aí, hein? Olha o emocional, desequilíbrio emocional interferindo agora no financeiro, hein? Sacou? Essa relação que a gente começou na conversa. E é importante falar sobre isso, Felipe, porque realmente no final o profissional ele acaba misturando tudo, sacou? Na real mesmo, a grande maioria mistura tudo. Quanto que você ganha? Eu ganho. Depois ele quer falar que é a minha que está travando. Tá vendo? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Faz o joinha. Se for só ele que travou, faz o joinha pro tio. Vocês estão aí? Terra, planeta, água. Estão aí? Show. Quem caiu foi o Daniel, não fui eu. A internet é dele. Ana, sai da internet, Ana. Deixa o Daniel trabalhar. Bom, vamos ver se ele vai voltar. Eu vou dar sequência de onde a gente estava. Ele estava falando sobre essa questão do emocional influenciando e atingindo a parte financeira. E isso aí é notório e muito presente. A gente precisa ter muito controle. A gente precisa tratar o dinheiro com muito carinho e muito respeito, para que as coisas possam funcionar e fluir de uma maneira muito mais branda. E quando ele perguntou sobre o que a gente precisa controlar, agora, acredito que era agora que ele ia entrar nessa questão, né? Agora a gente começa a ter muito mais clareza sobre a questão dos custos fixos e custos variáveis. E quando a gente fala sobre esse assunto de custos fixos e custos variáveis, a gente precisa entender que fixo não é aquilo que tem uma quantia monetária fixada. São aquelas contas que eu não posso deixar de pagar de jeito nenhum. Eu sou obrigado a pagar aquelas contas de qualquer maneira. Por que eu estou colocando essa maneira de pagar de qualquer maneira? Exemplo, o aluguel. O aluguel é uma conta fixa. Tá? Para quem tem empresa ou para quem mora de aluguel, o aluguel é uma conta que eu preciso pagar todo mês. Se eu deixar de pagar o aluguel, não agora, mas antes do momento que estamos vivendo, se eu deixasse de pagar o aluguel, eu poderia ser despejado do local onde eu moro. A luz. Se eu deixar de pagar a luz ela é cortada. Então, tudo aquilo que, se eu não realizar o pagamento, se eu não realizar o investimento naquela conta, isso é fixo. Agora, o variável. O variável é tudo aquilo que eu posso negociar ou deixar de pagar. Exemplo, imposto. O imposto que eu vou pagar, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica,
tanto o imposto lá do INSS que Exato. você vai pagar, ou algum outro imposto, o IPTU, IPVA, são impostos que eu posso jogar para frente. Se eu deixar de pagar, nesse momento, nada acontece. Vai vir o refis, vai vir outros processos no caminho que vai descobrir isso. Para quem trabalha com empresa, cartão de crédito, a taxa do cartão de crédito ela é uma taxa variável. Porque o cartão de crédito assim, cara, não corta minha taxa, corta tudo, porque a minha empresa, no momento atual, minha empresa está passando por uma dificuldade, depois a gente renegocia. E inegociável, hein? Oi? Inegociável essa taxa. Né? Então, tudo que é fixo é que eu não consigo sentar e parar de trabalhar, ou de pagar. O variável eu já posso ter essa negociação, essa situação mais branda, jogar mais para frente. Então, quando a gente fala sobre essa questão de anotar, o primeiro passo já foi dado. Eu anoto tudo e começo a separar na minha vida profissional, a empresa, aquilo que é para eu trabalhar, os custos que eu vou ter para trabalhar e os custos para eu viver. Próximo passo, eu começo a separar o que é fixo e o que é variável. E aí eu não vou querer complicar mais porque tem mais divisões. Mas se eu conseguir, hoje, fazer com que vocês que estão nos assistindo, para a galera que está desde o início, e dependendo do cai e desce, está aqui desde o início. Se vocês terminarem hoje essa live, sentando no sofá, sentando na cadeira, sentando na mesa e separando os custos, todos os custos, tudo que você gastou no mês de março, não vamos colocar o que você vai gastar em abril, mas tudo que você gastou em março, pega lá, pega extrato, pega cartão de crédito, pega tudo, junta tudo, toda a papelada, bota na mesa, em curso que vocês pagaram, material que vocês compraram para trabalhar, bota tudo na mesa. E anota, pega o caderninho e sai anotando. Se vocês conseguirem, de tudo isso que vocês anotarem, ticar assim, ó, pessoal, empresa, pessoal, empresa, pessoal, empresa. Primeira etapa vocês já construíram, já conseguiram começar a separar o que eu vou separar para a empresa e o que do dinheiro todo vai ser o meu salário, o meu pagamento para a empresa. Segundo passo, aqui fica a separação de um lado para o outro. Agora eu vou pegar essa lista que eu fiz, vou separar. Vou tirar dali, por isso que o Excel é mais fácil, tá? Porque o Excel basta colocar lá do lado pessoal, empresa, depois eu formato, boto lá e está tudo bonitinho. Mas vamos voltar para o caderninho. Eu faço uma nova lista. Nessa nova listagem eu vou colocar assim, tudo que é pessoal e tudo que é profissional. Fiz a separação, agora eu vou olhar para a lista e vou lembrar assim, cara, o que foi que o Felipe falou sobre ser fixo e ser variável? Ah, não, fixo é tudo aquilo que se eu deixar de pagar, deu ruim. Então, vai lá. Fixo, variável. Variável. Fixo, variável. Dos dois lados. Pronto. Vocês acabaram de aprender como é que vocês conseguem fazer o basicão, aí literalmente é um controle financeiro contábil, dos custos que você tem. Você aprendeu a fazer o fixo e variável e separou, que é pessoal ou profissional. Legal. E aí, acho que ficou claro aí para a galera que está acompanhando aqui. Ficou claro, sim. Você reiniciou essa live? Foi isso? Não, você caiu e voltou. Ah, então beleza, então. E aí, quais são os frutos, cara, que podemos colher, cara? O camarada ele acabou de fazer esse controle no papel, na caderneta, né? Na planilha de Excel. O que ele realmente pode colher de frutos? Lembre, eu estou voltando lá naquele emocional e no financeiro. Quais são os frutos principais? Tá, vamos lá. Quais vão ser os frutos? A palavra mais bonita que eu tenho usado desde o dia 17. Clareza. Eu passo aqui a clareza do que realmente eu tenho de custo na minha vida pessoal, do que eu tenho de custo para trabalhar, o quanto eu tenho para investir no pessoal e no pessoal, ou no pessoal e no profissional. Então, a gente passa a ter uma clareza muito grande dos dados que tem a empresa. Quando eu começo a ter controle dessa clareza, eu fico até arrepiado quando eu falo nisso, quando eu começo a ter controle dessa clareza, eu venho para o próximo passo. E qual é o próximo passo? Determinar o ponto de equilíbrio para que a minha empresa sobreviva e o meu profissional funcione. Traçar as metas. Eu consigo começar a sentar na cadeira, olhar aquelas formas mirabolantes da administração e traçar a meta, porque eu tenho os dados na mão. Eu comecei a ter fixo e variável ali na ponta da mão. E se eu tenho fixo e variável, eu tenho margem de contribuição, tenho lucratividade, rentabilidade. Aí a pessoa começa a enxergar que, caraca, agora eu sou gente grande, agora eu virei adulto. E por outro lado também, tá? Deixa eu abrir aqui um ponto importante. Aqui eu estou falando para pessoal, profissional para profissional, e aqui de uma conversa bem informal,
né, independente de quem esteja assistindo. De fato, quando você coloca isso na caderneta ou na planilha, seja onde for, você vai colocar, saiu dinheiro, entrou dinheiro e você anotou, você de fato vai saber, né, isso é uma conversa que o Felipe pode até desenvolver mais para frente, né, o quanto que você pode cobrar, né, se você está cobrando menos, se você está cobrando pouco, se você está perdendo dinheiro, que a gente usa muito essa expressão, né, deixar dinheiro na mesa, né, o que você poderia ter evitado ou investido. Tá? E eu acredito que existem profissionais que, muitas das vezes, quando entregam um determinado serviço na sua precificação, cara, o cara analisa e fala assim, poxa, eu acredito que seria interessante você ajustar esse preço aí. Tá? Vocês vão entender no final porque eu estou falando isso. Mas quando você tem essa clareza no papel, na caderneta ou na planilha, você vai ver que o jogo muda. E até mesmo quando você se para e fala assim, poxa, eu preciso receber um pouco melhor diante de toda a energia que eu estou colocando no meu trabalho. Tá? Então, aguarda aí que a gente vai estar conversando sobre isso. Aguarda. Cara, tem quantos minutos aí, Felipe? Você tem 14 minutos agora. Beleza. E aí, quais são as recomendações fundamentais que você daria, além da clareza que você mencionou, né, as recomendações fundamentais aí que você recomendaria para ter a clareza desse controle financeiro, seja ele para pessoal ou empresa? Qual seria a informação que eu poderia passar? Eu falei que isso não foi nada combinado, entendeu? Eu mando a pergunta, o cara olha para cima, viu? Se ligou? Não, nada então, assim, combinado. não foi nada combinado. Até a live caiu, cara. Até a live... Aí. Eu parei o que eu ia falar, gente. Ele não tem noção. Aí, já quebrei já essa parada, entendeu? O cara derrubou tudo. Ele tinha aquele preparado. Derrubei tudo. Tá redonda. Aí, vamos beleza. Quais são as recomendações, cara? Quais são as... Não tem combinado, não. Quais são as... Não tem, não. Quais são as recomendações que você daria, além dele ter essa clareza, né? Quais são as recomendações principais, cara, fundamentais? Daniel, se você tiver de começar, você tem que fazer isso aqui. Fala aí. Cara, primeira coisa vou usar o que você pontuou. Tá? Primeiro ponto é ter o caderninho na mão, controlar o emocional, manter o foco, manter a constância, porque não adianta, uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo, é muito importante ter a constância, e a constância é todo dia, e se gastar mais de uma vez por dia, não deixar acumular, porque é igual meditar. Eu, por exemplo, teve uma época que eu estava meditando todo dia. No dia que eu fiz a quebra, cara, para voltar... Muda pra caramba, muda. Então, quer dizer, a constância aqui é de extrema importância. Eu continuo fazendo meu controle, mesmo, cara, 2017, se vão 13 anos fazendo controle financeiro. Eu continuo até hoje, todo dia, isso aprendi com meu pai, não sei se ele está por aí, mas todo dia meu pai vai lá... Tá a sua mãe aí, sua mãe tá aí. Minha mãe está aqui, minha mãe eu já vi. Elizabeth. Vai lá, meu pai pega o papelzinho até hoje, tá? Ele recebe a mensagem no celular, mas ele passa o cartão e fala assim, moça, eu quero a minha via. Por quê? Faz parte da constância dele chegar em casa, pegar aquele papelzinho, entrar no computador, abrir lá o programa que ele usa, que nem se usa mais, só meu pai usa o Money até hoje, ele abre lá o Money dele, lança tudo que ele gastou, tudo que ele fez, fechou o computador, a vida está garantida para ele. Já sabe o que está acontecendo. Legal. Então, quando ele lança o que saiu, livro caixa é assim, né? Ele lança o que saiu, diminui a receita, beleza, eu tenho isso aqui para viver. Então, eu tenho aqui, abril está começando, eu tenho isso aqui para viver. E é com isso aqui que eu posso viver. Legal. Então, ele sabe quanto ele vai gastar, quanto ele pode gastar ainda. Então, quer dizer, a constância, a clareza, o local para anotar, a forma de anotar é extremamente importante nesse processo. Felipe, olha só, cara, eu não quero usar caderninho, não quero usar planilha, né? Eu uso muito meu celular e pode ser que a galera se identifique também aí. Assim, de uma forma prática, não que não seja prático, tem que abrir o computador, tem que anotar o caderninho, e sabendo que hoje a galera usa muito celular, cara, quais são os aplicativos que você recomendaria, cara?
Pô, pera aí que eu vou pegar o link de afiliado do Zero Paper, eu vou Calma aí, calma aí. o link de afiliado. Calma aí, se quiser, entra no privado aí. Mas assim, quais são os aplicativos, assim, três aplicativos que você recomendaria, pelo menos para a pessoa fazer um teste? E quando você não tem um salário fixo como autônomo? Vamos chegar nessa pergunta aí, Silvana. Vamos chegar nessa pergunta. Então, eu compro o Zero Paper, ele custa menos de R$2 por mês. Zero Paper, tá? É o Zero Paper. O Zero Paper é conhecido há muito tempo as pessoas usavam esse aplicativo, só que na versão anterior ele era muito ruim. Ele era muito ruim mesmo. Só que ele foi comprado por uma outra empresa, a QuickBook, e ele ficou muito bom. Ele realmente traz um controle contábil do dinheiro que para mim é formidável. Então eu gosto do Zero Paper. Mas, Felipe, o Zero Paper para mim está muito puxado. Ele traz muita informação, ele traz muitos detalhes, porque realmente é um controle contábil, ele deixa de ser um controle financeiro. Então você começa a fazer uma divisão maior dos seus gastos. Está muito complicado para mim, Felipe. Vai de Guia Bolsa. Guia Bolsa, acredito que todo mundo também conhece. Legal. O Guia Bolsa, ele nada mais é do que despesas e receitas, e ele te dá no final quanto você tem. Esse é o mais conhecido, cara. Sim. É que o Guia Bolsa e o Zero Paper, eles surgiram no mercado há mais ou menos uns 6, 7 anos atrás. Só que a Zero Paper lá atrás era muito ruim. E a Guia Bolsa, por ter essa facilidade, ele deu sequência. A Zero Paper, ele traz muito mais uma visão empresarial do contábil da empresa. Então, ele hoje, como eu trabalho com essa parte de consultoria para empresas e para profissionais que querem enxergar como empresa, então ele acaba sendo muito mais útil. Porque ele me facilita na coletagem de dados. São dois apps bem objetivos, tá? Para quem entrar aí, baixar, vocês vão perceber que eles são muito práticos e objetivos, tá? Então, assim, eu não gosto de usar caderninho, tá? Não sei usar a planilha. Tem um app aí que vocês podem utilizar e testar. Eu pedi 3, mas esses 2 aí que são objetivos. Deixa eu aproveitar aqui algumas perguntas, Felipe, o seguinte. E quando você não tem um salário fixo, como autônomo que sou, o que fazer? Como é que você se paga? Como é que você faz esse controle? Qual é a sua recomendação aí, cara? Bom, é a pergunta da Silvana, cara. Eu nunca tive salário fixo. Eu nunca tive um fixo para receber, porque como autônomo eu sempre dependi dos pacientes, sempre dependi de fazer a circulação da agenda, captar novos clientes e tudo mais. E o meu princípio para o meu salário, diferente do faturamento da empresa, do profissional empresa, o meu salário eu sempre definia a partir daquilo que eu necessitava. Então eu vinha, qual é o essencial que eu tenho para viver, quais são as contas que eu tenho para pagar e qual é o lucro que eu quero ter além disso. O quanto eu quero investir, o quanto eu quero aportar para viajar. Então, quer dizer, eu sempre olhei para os meus gastos. Então, hoje, meus gastos, aluguel, colégio, luz, água, internet e tudo mais. Eu ainda colocava uma porcentagem em cima disso. Então, vamos lá. Se o meu gasto, tá, nesse que eu coloquei nesse cenário, é de 2.000, eu colocava ali, além dos 2.000, eu quero ainda mais R$400, que desses 400, 200 eu vou guardar e 200 eu vou gastar com cerveja. Ah, não, Felipe, tá pouco. Eu acredito que dá para tirar um pouco mais. Beleza. Eu quero, sei lá, 3.000. 800 eu vou guardar, 200 vai para cerveja. Então, o meu foco, quando eu defini o meu salário, sempre foi esse. O necessário, mais aquilo que eu queria investir, o que eu queria guardar e o que eu queria ter. Que é assim, como pessoal. Quando você começa a administrar, você fica meio maluco, tá? Porque fica muito metódico, né, cara? Fica muito metódico. O processo da empresa para o profissional e dentro do profissional ainda tinha um dinheiro para eu gastar comigo mesmo. Então, sim. Começa a fazer um monte de divisão. Mas é mais ou menos ficou claro. O salário, nesse momento, a fórmula é essa. Beleza. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, eu quero aproveitar esses 10 minutos ou abaixo de 10 minutos que eu tenho aí. Vocês coloquem as perguntas. 7. Eu tenho 7 minutinhos aí. Então eu já vou engatilhar algumas perguntas aí e eu quero que você fale sobre isso. Legal. Quais as recomendações... Aí, primeira pergunta. Quais as recomendações finais para quem está assistindo essa live, independente de quem está assistindo agora e quem está assistindo essa live gravada? Quais são as recomendações, seja ela finais ou iniciais? Finais, porque é uma recomendação final dessa live. E recomendação inicial para quem acabou de assistir essa live. E aí, o que eu faço? Então, quais são as recomendações
finais e iniciais. Legal? Segundo, né, se alguém quiser saber um pouco mais aí sobre o Felipe, quem é esse cara aí que é o Felipe Xé, um cara que gosta de beber cerveja, que ele acabou de entregar publicamente aí, um cara que entorna aí, só não encontra ele na rua e fala que é amigo dele. Mas, assim, recomendações finais e iniciais, que é importante que eu gostaria que você abordasse, tá? Então, no finalzinho dessa live, o que você gostaria de deixar de recomendação para essa galera? E quem está assistindo a gravação. Segundo, cara, se o profissional que está aqui assistindo, independente de quem seja esse profissional, não obrigatoriamente sendo um fisioterapeuta, o que ele precisa fazer para entrar em contato com você e como é que é a sua abordagem hoje de acompanhamento com os profissionais da área de saúde, cara? Agora é contigo, fala aí. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, né? Qual é a orientação? A primeira coisa que a gente precisa entender é: o tempo é finito e sem retorno. Quanto mais tempo eu ficar procrastinando, buscando alguma coisa para trás, eu não evoluo. Então agora, depois que o Daniel pontuou sobre várias questões, se você chegou agora na live, terminando, assiste desde o início. Porque a gente pontuou sobre várias situações para você ter clareza do seu dinheiro e do seu controle financeiro. Então, isso para mim é fundamental. Entenda, o tempo é finito e ele não retorna. Nosso tempo em algum momento vai acabar. Então, a gente tem que olhar daqui para frente sem ficar lamuriando o que passou. A gente precisa entender que aonde eu quero estar quando tudo mudar. O que eu espero na minha projeção de negócio. Então, essas duas são as duas mensagens que eu quero deixar. Inclusive, eu consegui respeitar as mensagens que eu anotei no meu quadro. E quem é o Felipe? Como é que vocês conseguem entrar em contato com o Felipe? O Felipe, desde o dia 18 de março, ele começou um monte de lives aqui pelo Instagram. E a partir das lives surgiu o projeto Organiza Sua Empresa, que é um grupo no WhatsApp. Lá dentro desse grupo, todo dia eu estou ali com o pessoal. O grupo é controlado. O grupo ele tem hora para abrir, ele tem hora para fechar. Até mesmo para que as pessoas não percam o foco. A minha intenção é fazer com que as pessoas mantenham o foco nos resultados, que para mim é o mais importante, trazer resultados naquilo que eles fazem. Então, tem Organiza Sua Empresa. Eu vou voltar com o meu projeto de live na segunda-feira. Eu não sei se a Vanessa está aqui ainda. Minha primeira convidada é a Vanessa Mello. Nós iremos falar sobre atividades com os kids nesse momento de estar dentro de casa. Além desses dois, para entrar em contato comigo, também tem como acessar meu WhatsApp. Meu WhatsApp é aberto para quem quiser falar comigo. Eu não me escondo de ninguém. Meu contato está lá. E tudo isso eu aprendi com o Daniel. Está no link da minha bio. Então, terminou a live, me seguiu. Entra no link da minha bio, que está lá. Organize a sua empresa. O meu WhatsApp. Tem o meu programa antigo que eu lancei no início do ano, Finanças em Dia, que eu trabalho exatamente isso que o Daniel pontuou. É um curso de 4 horas que está lá. Tem todo o meu material. Tem lá arquivos para negócio. Enfim, tem um monte de coisa lá na minha bio. E tem um projeto muito interessante que eu não contei, que é o meu podcast. Para quem tem Spotify, procura Organiza a Sua Empresa ou procura o meu nome, Felipe Xé. Quase todo dia agora eu estou mandando áudio. Inclusive hoje, antes de começar a live, eu disponibilizei um áudio falando sobre o cadastro. O cadastro é obrigatório, a convocação não. Então já está lá, já está disponível, acredito eu, que o pessoal já pode ouvir. Então é assim, a última pergunta que o Daniel fez é como é que o meu trabalho funciona. Eu falei hoje com um cliente que começou a consultoria hoje. Mesmo perante a tudo que está acontecendo, eu fechei uma consultoria hoje, eu falei para o pessoal assim, cara, a gente precisa entender que a venda é a consequência de todo um projeto que acontece. E hoje, para o Felipe, o resultado do projeto de cada um é fundamental. O Daniel hoje deu a oportunidade de trazer algo que eu recebi vários feedbacks de clientes sobre a questão do controle financeiro. E é algo que eu gosto de trabalhar, eu gosto de criar processos para as pessoas e para as empresas, e todo mundo que estava no processo, então aqui, ninguém da consultoria passou. Todo mundo foi unânime. E graças a você, graças a eu fazer a consultoria com você, antes de tudo isso, hoje tenho caixa, eu tenho estabilidade, eu tenho reserva, e a única coisa que a gente fez, tá? Eu não dei dinheiro para elas, eu não ensinei a receita para fazer dinheiro, eu só falei para elas, cara, tenha clareza e se organiza. Vocês estão gastando muito mais do que vocês precisam. Consegui entregar tudo? Usou meu tempo aí, né, você, né? Usou meu tempo. Agora, vai, tá contigo. Tem 3 minutos aí? Caramba, fala pra caramba, cara. Tá contigo. 30 segundos? 30 segundos. Beleza, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Qualquer coisa, entre aqui lá no Instagram,
no meu Instagram, no Instagram do Felipe, e vá no link da bio. Link na bio, link na bio, link na bio.